Como viver uma vida cristã? A maioria dos crentes tentam obedecer Deus nas suas próprias forças e vivem sem desfrutar da provisão de Deus. O resultado é derrota e frustração e culpa. Neste vídeo quero falar da promessa de Deus Pai, quando Ele prometeu mandar o dom do Espírito Santo para cada um de nós. Deus proporcionou o combustível para as nossas vidas. Meu nome é Pastor Peter Hawke, sou missionário em Portugal, e o intuito deste canal é ensinar o que a Bíblia nos mostra de uma forma simples e prática. No Velho Testamento, o Espírito Santo veio sobre individuais escolhidos por Deus para uma tarefa específica. Por exemplo, o Espírito capacitou Gideão para derrotar os midianitas. Deus forneceu a Gideão o Espírito Santo de liderança. Um outro personagem, Isaías, foi ungido para profetizar a vinda de Jesus. Ele profetizou também o Evangelho de Cristo. No Velho Testamento, podemos verificar que os crentes não conseguiram agradar a Deus. Um versículo em João 1, versículo 17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Sem o poder do Espírito Santo, quase ninguém conseguiu agradar a Deus. É impossível. Mesmo os discípulos não eram capazes de seguir Jesus fielmente nos últimos dias de vida dele. Fugiram e abandonaram Jesus quando ele foi preso. Antes da ressurreição, eles tinham medo de posicionar e ficar firmes nele. Eram cobardes e, como diz, estavam cheios de medo. Porém, depois de receber o Espírito Santo, eles receberam poder, coragem e capacidade para ser testemunhas. Ezequiel 36, 27 diz: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedeceram fielmente as minhas leis. Deus assume agora esta responsabilidade. Deus promete, nesta profecia, a conceder a nós o Espírito Santo para viver em nós e daí capacitar-nos a cumprir as leis de Deus. Por nós próprios não conseguimos agir segundo os propósitos de Deus. Mesmo que aceitemos Cristo como Salvador, existem muitos crentes a falta de harmonia entre aquilo que Deus quer de nós e a vida que elas exibem. Não há capacidade de agradar a Deus em muitos casos. João 7, versículos 37 a 39 diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nesta festa dos tabernáculos, Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo e descreveu o Espírito como rios de água viva que Deus te oferece. O Espírito é um rio do amor, de capacidade, de poder, de vida abundante, de pureza. Cristo, pelo Espírito, é o manancial que
pode brotar em nossas vidas. Em vez de uma vida de luta constante, Jesus oferece uma vida que flui, que opera naturalmente dentro de nós. É uma vida de vitória. Preciso crer em Jesus e receber o dom. Muitos crentes estão num barco a remar com força contra maré e vento. Mas quando recebemos o Espírito Santo, estamos num barco à vela, conduzido pelo vento. Ainda temos controle do barco e temos de trabalhar com as velas e cordas, mas a força do vento é a maior realidade. Ela impele-nos para a vontade de Deus. O pendor de carne é tão forte que precisamos de uma força maior para vencer a carne, o diabo e o mundo, e viver obedecendo as leis de Deus. Agora, a dinâmica de renunciar ao pecado e vestir Jesus todos os dias é mais fácil, porque temos o poder de Jesus em nós. Se tens fome de conhecer Deus, Ele promete encher a tua vida com o Espírito. Lucas 24, versículo 49. Jesus diz: Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. É absolutamente essencial que o povo de Deus seja revestido do poder de Deus para poder viver uma vida cristã. Naturalmente, ou seja, de natureza humana, somos fracos e incapazes de agradar a Deus. Precisamos de ajuda dele. O Espírito Santo é chamado o ajudador, o consolador, ou quem nos fortalece. É o trabalho dele de nos revestir de poder. Em Atos 1, versículo 4, versículo 5, versículo 8, Jesus disse aos discípulos, após a ressurreição: Não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa do meu Pai, de qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, não é facultativo receber o batismo do Espírito. Foi uma ordem aos discípulos a buscar Deus para poder ser testemunhos e também para nós. Se eles que andaram 3 anos com Jesus precisavam poder, quanto mais nós que não andaram com Jesus na terra. Tu podes receber o Espírito pela fé, porque é o dom de Deus para a tua vida. Deus não mente. E se Ele promete algo, é que Ele mesmo cumpra a sua palavra. Lucas 11, versículo 13. Jesus disse: Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. Deus é super generoso e quer dar a cada um de nós, cada um dos seus filhos, o Espírito com um dom. Não se paga nada para um dom, é gratuito. Por nossa parte, é preciso pedir do fundo do coração e receber o dom pela fé. Deus está à espera de um desejo muito grande que vem do nosso ser para desejar ser cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do amor, cheio de vitória, cheio de santidade, cheio de coragem, cheio daquilo que nós não temos naturalmente. Então, quando verificamos nossa
nossa vasidão, a nossa incapacidade, a nossa carência de Deus, nós vamos pedir com toda força, Deus, dá-me o Espírito Santo. Também, quando nós estamos prontos para render tudo nas mãos de Deus e ceder toda a nossa vida nas mãos dele. No dia de Pentecostes, os discípulos receberam o dom do Espírito Santo e foram batizados nele. Ficaram cheios da presença de Deus. Já não eram cobardes, mas ficaram cheios de ousadia e confiança. Pregaram logo o Evangelho aos judeus e depois aos gentios. Eram cheios da vida de Jesus. Romanos 8, versículo 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, o lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Isto é boas notícias, são boas notícias. Se nós tentarmos viver pela força humana, pelas leis de Deus, falhamos. Se tentarmos obedecer a Deus na força humana, falhamos. Mas quando o Espírito de Cristo reina em nós, somos libertados da lei, o pendor do pecado. Ainda somos tentados pela carne, mas vitória é possível pelo Espírito Santo que vive em nós. É imprescindível ser cheio do Espírito para superar a atração do pecado. Pessoas dizem, sim, mas todos os crentes já têm o Espírito Santo, não é verdade? É verdade em parte que cada crente tem a ação do Espírito Santo em conversão na sua vida e a convicção do pecado opera e eles têm um dom de fé. Porém, em Atos 19, versículo 2, Paulo encontrou 2 discípulos em Corinto e lhes perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou desde que creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito, ou melhor traduzido, que o Espírito já foi derramado. Eles só foram batizados em arrependimento de João. Paulo depois batizou elas no nome de Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre elas o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Não é suficiente crer em Jesus, como elas, os 12 discípulos, creram. É importante ter uma experiência com a pessoa do Espírito Santo, como também esses 12 discípulos precisavam. Independente se você fala em línguas ou não, você precisa receber o Espírito Santo num acto de fé. Quando chegar o fim dos teus próprios recursos e reconhecer que sem o poder do Espírito tu não consegues viver uma vida cristã, tu estás pronto para receber o Espírito. Agora vou ler uma oração que tu podes fazer sozinho ou com alguém em casa. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do dom do Espírito Santo. Tenho fome de Ti. Enche-me do Espírito. Toma controle completo da minha vida. Entrega tudo nas Tuas mãos. Agora, simplesmente pela fé, recebo o dom do Espírito na minha vida. Obrigado pela promessa do Pai. Pai Deus, Tu prometeste e vais derramar o Espírito em mim. Amém. Então vou escrever esta oração depois deste vídeo e posso fazer a mesma oração
por ti próprio. Também vou dar oportunidade se queres escrever algo ou subscrever com este canal. Espero que este vídeo tenha sido uma benção em tua vida. Tchau.